Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje nós estaremos iniciando uma sequência de aulas no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe, clique no sininho para toda vez que tivermos uma aula ou algo assim, você seja notificado e receba de primeira mão. Eu sou Esaú, exerço o cargo de evangelista pela misericórdia de Deus na Igreja Assembleia de Deus. E sem mais delongas, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Eu gosto sempre de iniciar nossas aulas com um texto bíblico. E eu vou ler com vocês Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vou ler o capítulo 18 e vou ler o versículo 18 e o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O 19. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Com a autoridade que Deus estava dando a Pedro. Bem, vemos que estava vendo alguns comentários de quem era Jesus Cristo. E Jesus vai perguntar, e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro vai dizer que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus para nossas vidas. E Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, quem te revelou isso aí não foi carne nem sangue, mas sim o Espírito de Deus, sim o próprio Deus que te revelou isso aí. E nós sabemos que a igreja ela é edificada em Jesus Cristo. Pedro mesmo diz isso em sua carta, que ele é a pedra de esquina, ele é o alicerce, ele é a pedra que sustenta a igreja. E nós sabemos que por mais que o inimigo lute, por mais que o inimigo tente, jamais ele vai vencer a igreja do Senhor. Aí Jesus deu a Pedro uma chave, viu, no 19? E dar-te-ei a chave dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar, assim também acontecerá. Então, que no passado, existiam as escolas de profetas. Existia a escola de Shammai e a escola de Eliel. Uma dessas escolas... Essas duas escolas elas preparavam os profetas para divulgar a lei, para apresentar ao povo. E todas as vezes que as pessoas iam apresentar, ela dava uma carta para a pessoa. A pessoa chegava e, aqui está, com que autoridade que você faz isso? Lembra que perguntaram a Jesus, quando abordaram, com que autoridade que você está fazendo, você está pregando? Ele vai fazer outra pergunta, o povo não sabe responder e Jesus não responde eles. E eles vão perguntar, com que autoridade você prega? Aí a pessoa apresentava, eu sou da escola de Shammai, eu sou da escola de Eliel. Então, era uma carta. E o que Jesus está falando para Pedro aqui é, e a ti darei as chaves do céu. Eu te darei a carta do céu, te darei a autoridade do céu para pregoar o evangelho. Então, essa carta, essa chave quer dizer a autoridade vinda de Deus para nós pregar o evangelho. Então, você tem essa chave também do céu. Você pode apresentar às pessoas o céu através da chave que Jesus nos deu. Amém? E vamos iniciar a nossa aula de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo e as Boas Novas. A gente sabe que Evangelho e Boas Novas não era necessariamente tratada-se do Evangelho, e sim de notícias que as pessoas iam nas guerras e trazia. Essas notícias eram consideradas Boas Novas, mas que acabou apregando-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois, Paulo ele vai escrever aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que um anjo que descer do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse que nós temos, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Então, nós sabemos que não existe outro evangelho. Eu não preciso acrescentar nada e nem tirar nada daqui, porque o evangelho ele é único, ele é eficaz e ele é suficiente para salvar as nossas vidas. Então, se alguém te apresentar qualquer outro evangelho, no decorrer dessa aula nós vamos falar sobre isso aí, que seja diferente disso aqui, ele é maldito. Você pode ver aqui que Paulo ele vai usar a referência de um anjo descido do céu. Não está falando de um anjo, mas ele está falando de um anjo descido do céu e te apresentar um evangelho diferente. Por que ele usou o anjo? Porque quer dizer que ainda que um ser sobrenatural te apresente, ele é maldito. Se um homem, ele vai dizer, te apresentar um outro evangelho que não seja esse, ele é maldito também. Hoje tem muito evangelho diferente sendo pregado nas igrejas. Você não deve aceitar isso para a sua vida. Nós vivemos basicamente uma Babel ideológica. O que é isso?
a Babel ideológica? É que cada um quer colocar o seu tijolo, sua ideia, naquilo que já está concreto, já está pronto. A pessoa quer implementar, quer colocar algo a mais no evangelho que não precisa, que não cabe. Então, evangelho não é isso, não é essa Babel ideológica que as pessoas verem por aí. Aí, não o suficiente, querem colocar entretenimentos na casa de Deus. Quer tomar o espaço da palavra com entretenimento. Bem sabemos que isso não é saudável, porque a igreja que ela é baseada em entretenimento, o dia que começar a aplicar a palavra, ela não vai gostar, ela vai sair. E assim vice-versa. A igreja onde só se aplica a palavra, o dia que a pessoa começar a colocar entretenimento, ela vai olhar, peraí, isso está errado. Eu vim para alimentar da palavra. Esse irmão, essa irmã, ela só quer aplicar entretenimento. Então eu não aprendi dessa forma. Então não é bom entreter o povo com coisas que não seja o alimento, o pão do céu. Então nós temos que ficar muito atento que isso acontece muito nos dias de hoje. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, mais importante, é qual? Amar o próximo como a si mesmo. Você fazendo isso, você está garantido. Porque qual de vós, quem de vocês, que vai ter coragem de chegar para uma outra pessoa, vamos dizer uma vaga de emprego, você está querendo uma vaga de emprego e na entrevista você vai começar a falar, eu não acho uma boa ideia você me contratar não, porque eu sou ruim de serviço demais. Eu começo a trabalhar, depois quando eu vejo que vocês dão as costas, eu vou e sento, eu deixo a produção parar. Você teria coragem de falar isso de você? Jamais. Você não teria coragem de fazer isso, de falar isso da sua pessoa. Então, amar o próximo como a si mesmo é isso. O que você não quer para você, lembra Mateus capítulo 7, versículo 12? O que você não quer para você, não faça ao próximo. Tudo que você desejar para você, você tem que desejar para o seu próximo. E isso é amar. Isso é viver o segundo mandamento como promessa, o segundo mandamento mais importante, né? Também, às vezes as pessoas pensam que aplicar a disciplina na igreja, aplicar a correção, aplicar essas coisas, as pessoas pensam que o seu líder, o seu pastor, ele está com a intenção de te colocar para baixo. Pelo contrário, você como uma ovelha, você às vezes vai ser corrigida, porque a Bíblia nos relata que Deus prova aquele que Ele ama, Deus corrige aquele que Ele ama. Pensa comigo uma coisa, você faz parte de uma igreja que o seu pastor não está nem aí para você. Tudo que você faz de errado, ele fala que está tudo bem. Você acha que essa pessoa te ama? Aquela pessoa que vive te convidando para ir na igreja, e você taxa ela como uma enjoada, fulano enjoado, só fica me chamando para ir na igreja. Você acha que essa pessoa, ela quer o seu mal? O que você acha que considere ser amigo? Aquele que vive te chamando para farra ou aquele que te chama para ir para a igreja? Porque aquele que te convida para ir na igreja, ele está querendo o seu melhor. Ele quer, o que ele vive de melhor, ele quer para a sua vida. Então, quando uma pessoa te convidar, quando você convidar alguém, ainda que você seja taxado como chato, lembre-se que você está fazendo uma ordenança que Deus te deu, te mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas a criatura, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é o nosso dever pregoar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser acompanhar, Jesus vai dizer o quê? Mateus capítulo 16 e 24. Se alguém quiser acompanhar Jesus, ele tem que largar, ele tem que abrir mão, né, das coisas que vive, dos seus desejos terrenos. Às vezes a gente vê muita dificuldade, as pessoas tentam aplicar coisas dentro da igreja porque a pessoa não quer se libertar. Então vamos aplicar com entretenimento. Lembrando que o evangelho, ele jamais pode se adaptar ao homem. O homem que tem que se adaptar ao evangelho. Lembre-se sempre disso. Você que tem que se enquadrar no evangelho. O evangelho, ele é transformação.
Se você não está disposto a transformar, se você não está disposto a seguir a Cristo, então você não é um soldado qualificado para seguir o Mestre. Então lembrando que evangelho é renúncia. Estou falando de igreja. Evangelho é renúncia. Evangelho é você se separar, é ser diferente. É você ser influente e não ser influenciado. A igreja e a espiritualidade. Ainda falando de espiritualidade, tem uma passagem no Velho Testamento, no segundo livro dos Reis, e o capítulo 6 e o versículo 17, vai dizer que o povo de Deus estava cercado por um exército, né, em uma certa ocasião, e o servo de Eliseu vai olhar e vai ver vários carros de guerra, cavalos de guerra ao redor do acampamento, ao redor deles. E ele se desesperou, esse servo se desesperou. E Eliseu vai dizer assim para ele: acalma, porque quem está conosco é maior do que quem está com eles. É uma coisa que nós temos que acreditar, que nós temos que crer. E aquele rapaz estava desesperado, e Eliseu ora ao Senhor para que Deus abra os olhos daquele moço. E quando Deus vai abrir os olhos daquele moço, ele vai ver milhares de anjos e carros de fogo em volta deles. O que eu quero dizer a vocês com essa passagem? Que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o nosso mundo carnal. O nosso mundo carnal, como Moisés já citou no Salmo 90, que passou dos 70, é fadiga e cansaço. Então o máximo que a gente pode viver aí é 10 décadas. Se viver bem, se viver muito, é isso aí. Só que o mundo espiritual, ele é eterno. Ele é para a vida toda. E se você conseguisse abrir a sua mente para ver o que tem em volta, você ia ver que existem potestades, milhares e milhares de demônios em volta, querendo te destruir, querendo fazer o mal. Mas nós sabemos que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Então o que eu quero dizer para vocês é que o mundo espiritual, ele é muito real. Então nós temos que viver na espiritualidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, vai nos relatar que o mesmo Deus de paz nos santifica em espírito, alma e corpo. Você viu aqui que a palavra espírito vem antes? Porque espírito e carne não tem amizade. Espírito e carne não tem amizade. Então se você alimentar o espírito, você vai vencer a carne. Se você alimentar a carne, você vai vencer o espírito. Então você sabe que alimentando a carne, o que a carne pede? Tudo que é terreno. Tudo que é contra Deus é o que a carne pede. Então por isso que é necessário você orar, é necessário você jejuar, é necessário você estudar a palavra de Deus, porque a carne sempre vai pedir, né, as coisas terrenas. A espiritualidade apenas na igreja. A igreja primitiva, ela não tinha isso aqui, ó, a Bíblia na mão, para sair por aí igual eu e você sai, apregoando o evangelho. Ela apregoava com o quê? Com o seu testemunho. O seu testemunho, ele é 90% do seu ministério. Ou quase, vamos dizer 100%. Porque o que você é, as pessoas vão ver. A igreja primitiva, elas aceitavam a fé, elas seguiam os representantes de Cristo, porque eles viam que eles testemunhavam, tanto no amor, como na postura, no dia a dia. Eram pessoas que faziam bem, eram pessoas que não mediam para ajudar os necessitados. Então, na sua postura diária, eles representavam Cristo na terra, porque eles não tinham uma Bíblia para carregar igual nós temos hoje. Eles iam para os templos para aprender da palavra. Era assim que funcionava no passado. A espiritualidade da igreja não é nada mais nada menos do que um sal dentro de um saleiro. Você pega um sal, usa ele dentro do saleiro, lá já está cheio de sal. Qual é a serventia dele? Nenhuma. Você tem que aplicar ele no alimento que vai comer. Uma luz em meio-dia. Você acende uma lanterna no meio-dia. Qual a utilidade? Nenhuma. A lanterna ela é para ser usada na noite, na escuridão, onde não tem claridade. Você acendeu, aí você já destacou, porque você tem uma lanterna. Então nós temos que ser diferente.
Nós temos que mostrar que nós somos igreja, alimentando o espírito, alma e corpo. A igreja é a espiritualidade e a justiça social, isso aqui é muito importante. No Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, quem já estudou e quem não estudou procura estudar, lá vai ensinar que era proibido um israelita passar necessidade no meio do seu povo. Era proibido um israelita pobre. Se os demais fossem bem de vida, era obrigação deles ajudar aquele outro israelita. Então eles não poderiam deixar passar necessidade. É tanto que existia a lei das colheitas, porque se a pessoa passasse colhendo a sua lavoura, aquilo que ficasse para trás, ela não poderia voltar para colher, porque aquilo era do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então eles tinham que deixar aquilo para alimentação, porque eles tinham sido escravos no Egito. Eles tinham sido estrangeiros no Egito. E por isso que Deus não queria que as pessoas que estivessem de estrangeiro em Israel, entre o povo de Deus, passassem o que eles passou lá no Egito. Lembra da situação de Ruth? Ruth, ela sobreviveu por colher na fazenda de Boaz. E Boaz deixava os alimentos, ele falou, não volte colhendo, porque tem aquela moça, a Ruth, que vai estar colhendo o alimento. E dessa forma ela conseguiu sobreviver. Senão, ela e Noemi morreria de fome. Mas graças às leis, ela conseguiu sobreviver por causa daquilo que ficava das colheitas. Então era dever de todo Israel. Então é dever da igreja. Tiago, capítulo 4, e o versículo 17 diz, se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Então o que acontece? Eu não posso, sendo eu bem de vida, estando eu com condições, e ver que meu irmão passa necessidade, e eu falar, Deus abençoa, eu vou orar por você. Isso não vai resolver. Se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Se eu disser que eu amo meu irmão, e se eu disser que eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Então a Bíblia nos ensina tudo isso. É nosso dever cuidar dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Isso é igreja. Nós devemos cuidar de nossos irmãos. Paulo nos alerta para o que os santos devem fazer. Comunicar com os santos as vossas necessidades. Por isso que você que faz parte da igreja, você está passando por uma situação difícil, é seu dever chegar e comunicar, irmãos, eu estou precisando da ajuda dos irmãos, eu estou precisando de alimento. E você que tem condições, chega também, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para doar, porque isso é igreja. A igreja primitiva tinha prazer em ajudar. A igreja, tanto que você for olhar, os irmãos vendiam o que tinha para investir na casa de Deus. Lembra do caso de Ananias e Safiras? Eles foram vender a propriedade e apresentou parte da propriedade a Deus, e eles acabaram morrendo. Por quê? Porque eles combinaram mentir. Então eles não morreram porque doaram só a metade, eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Porque se eles quisessem dar só a metade, eles davam só a metade. Eles contribuíam da forma que podia, do que o seu coração, mostrasse, vamos ajudar com tanto, então ajuda com tanto. Isso era a igreja. Então a Ananias e Safira morreu por mentir, e não porque deu só metade, porque Deus, ele quer que você dê com amor, com carinho. Ele não está te estimulando valor para você estar doando. Então esse foi o problema daquele casal. E a igreja primitiva, nós vimos que ela contribuía sempre para o crescimento da igreja do Senhor. A igreja é a espiritualidade e a cidadania. Nós vivemos situações aí que está muito terrível na nossa situação mesmo, se tratando do Brasil. O sistema político do Brasil é um sistema muito corrupto, e é nosso dever como igreja, como cidadão, procurar melhorar isso. Tem pessoas muito equivocadas que às vezes usam até a Bíblia para justificar a sua má vontade em contribuir para o bem, para a nossa sociedade. Qual o termo que eles usam?
rapaz, não tem jeito não, esse mundo não tem mais jeito, o mundo já está de uma forma que não tem mais jeito mesmo. E aí a pessoa não quer fazer nada, não quer participar das associações de moradores, não quer participar de exercer o seu direito de cidadão, não quer votar para eleger um governo que venha cuidar, que venha melhorar a nossa situação. E a conversa dele é, não, esse mundo já está acabado mesmo, esse mundo vai de mal a pior mesmo, então para que eu vou me preocupar? E ainda usa, como eu falei para vocês que usa a Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 9, que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Não é assim que fala? Então tem pessoas que usam esse termo, vai dizer assim, ó, rapaz, esse mundo não tem mais jeito não, esse mundo jaz no maligno mesmo, esse mundo já está no maligno mesmo. Mas presta atenção comigo, se o mundo jaz no maligno, se o mundo já está no maligno, beleza. Então por que você vai trabalhar toda semana para adquirir seu troco? Se o mundo já está no maligno, por que você vai trabalhar para conseguir dinheiro para pagar a faculdade do filho? Porque o mundo já está no maligno, por que você se preocupa, né, com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família? Mas o mundo já é dos malignos, então não precisa mais eu me envolver com isso. Já que o mundo já está no maligno, não tem mais jeito, não tem mais solução, por que eu vou fazer isso? Então, ou seja, reparou que quando se trata do meu irmão em ajudar, o mundo já é no maligno. Mas quando se trata de mim, eu vou procurar viver minha vida. Eu não sei quanto eu vou viver aqui nessa terra ainda, então, enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar para me manter. Então, reparou que é uma diferença aí? Eu estou me preocupando demais comigo, mas quando se fala de ajudar, eu já uso até a Bíblia para me justificar. Então, ou seja, existe uma temporada que o inimigo vai tomar total poder. Vai ter, a ira de Deus vai cair sobre a terra. Nesse tempo o diabo vai estar com total autoridade aí. Ele vai fazer o que ele bem quiser. Vai ser o tempo da grande tribulação. Porque Paulo nos afirma que a nossa leve e momentânea tribulação, né, segundo os Coríntios capítulo 4, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai nos render um peso de glória muito maior no futuro. Então, ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da leve e momentânea tribulação. O diabo não está com total poder para reinar. Então, ou seja, enquanto eu puder lutar pelo meu país, enquanto eu puder eleger um governo que venha melhorar, eu tenho que fazer isso. Eu sou cidadão, eu tenho que exercer o meu dever de cidadão. E isso é igreja. O que a igreja faz? Trabalha, tem algo para fazer amanhã, ela... o mundo já está no maligno. Não existe isso. O mundo já está no maligno, a gente sabe. Porque a gente vê eles tentando implantar tudo que é de mal na vida, querendo destruir as famílias. A gente vê que o mundo já está no maligno por essa forma. Mas enquanto a igreja estiver na terra, o diabo não tem autoridade. A igreja está para confrontar. A igreja é o remédio. A igreja é a cura através de Jesus Cristo para libertar esse mundo. Então, ou seja, enquanto a igreja estiver aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu e você tem que saber disso. Então eu e você tem que lutar pelos nossos direitos de cidadania. A igreja tem que promover mutirões aos moradores, evangelizar, tudo tem que fazer isso aos necessitados. Isso vai nos mostrar o nosso testemunho como crente, os nossos mutirões para ajudar os irmãos da igreja, a nossa forma de trabalhar unida, porque a união, ela nos coloca como representantes de Deus. Nós, como cidadão, como crente, agora como cidadão e mais ainda como crente, você tem que ser mais além. Nos ônibus, nos metrôs, em tudo quanto é lugar, ceder os lugares, ser gentil, ceder lugares para os mais velhos, gestantes, obesos, etc. É nosso dever, irmãos, como cidadão, como igreja, ser diferente. Tem pessoas que vão entrar no ônibus, vai entrar no carro, e a pessoa às vezes com criança no colo, pessoas obesas, pessoas de idade, a gente vira a cara ou coloca o fone de ouvido para não ver, para negligenciar e não poder ajudar. Isso não é papel de igreja. Papel de igreja é fazer o bem a todo tempo, fazer o bem até ainda para aqueles que nos perseguem, nos fazem o mal. Isso é fazer o bem.
não jogar lixos em encostas. Crente é muito melhor que isso. Eu estou falando isso só dever de cidadão, mas crente vai além disso. Não jogar lixos em encostas, rios e vias públicas. Respeitar sinalizações. Isso é igreja. É defender os direitos, é fazer a coisa correta. Quando haver uma reunião na escola do seu filho, vá, porque se tiver alguma coisa lá que você é contra, você está lá para opinar, para não aceitar aquilo que é errado. Nas associações de moradores, você tem que estar lá, porque você é um representante de Cristo. Se tiver algo de errado, você não pode aceitar, porque a igreja de Cristo ela não pode conformar com este mundo, ela tem que ir contra tudo que eles ensinam de errado. A igreja tem que ir na mesma reta, no caminho do céu. Nós sabemos, Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que só tem um que detém o iníquo, né? O anticristo, o Satanás de tomar total acesso. Então a gente sabe que é a igreja. Por quê? O Espírito Santo, ainda que ele esteja no céu, ele está na terra também. Então, quando esse for tirado, quando o Espírito Santo for tirado, a gente sabe que nesse tempo, aí o diabo vai ter total acesso. Vai ser o tempo que a ira de Deus vai cair sobre a terra. Mas enquanto isso não aconteça, nós, igreja, nós temos que lutar, nós temos que ser cidadão, nós temos que lutar pelo que é o certo. Porque a igreja, ela luta para ganhar almas para Cristo. Ela luta para vencer as potestades desse mundo. Agora entrando aqui em outro tema, um caráter preventivo da igreja. O que a igreja deve fazer? A igreja deve promover ensinos, instruções e prevenções. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que todo mundo hoje estuda. Lembrando que as pessoas hoje que menos estudam acaba sendo nós, os pentecostais. Isso tem que acabar, nós temos que estudar, porque hoje nós estamos lecionando na escola bíblica dominical, nós estamos lecionando no culto de ensino, ou até mesmo no curso teológico, mas ali pode ter doutores que estão te ouvindo, no culto pode ter ali pessoas formadas que estão te ouvindo. No passado, nos tempos antigos, quem tinha um pouquinho de conhecimento era a lei, mas esse tempo acabou. Agora, as pessoas que, seu público agora, ele tem o conhecimento, então você procura se aprofundar na palavra de Deus, estuda, conhecereis a verdade vos libertará. Você tem que ter assunto para aplicar no dia a dia. Discipulados nas igrejas para novos convertidos, nós temos que aplicar discipulados constantemente. Outra coisa que nós falhamos também é na questão de vir uma pessoa de outra igreja para congregar conosco, ela deveria participar também de um discipulado. Essa pessoa teria que participar de um discipulado para ver se ela ia se enquadrar na nossa forma de trabalhar. Porque geralmente tem pessoas que mudam de igreja por insatisfação, outras porque venceu o tempo dela ali. Mas tem pessoas que ela só muda de igreja porque ela não fica em lugar nenhum. Então você tem que estar aplicando as normas da igreja, passar um discipulado, mostrar para essa pessoa qual é a nossa maneira de trabalhar. Hoje você pode estar lecionando, como eu já falei, e tem diversas pessoas ali te ouvindo. Por isso que é muito importante ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. É o maior curso teológico do mundo, a Escola Bíblica Dominical. É a escola onde você vai aprender a como se adaptar àquela igreja, se adaptar à palavra do Senhor. Pessoas via os cultos apenas uma vez porque diz que não tem necessidade. Acontece muito. Eu fui uma vez, sendo que nós estamos falando de igreja se fala de união. E união é estar juntos, é o partir do pão, é cantar, é adorar, é fazer tudo unido. E aí eu vou uma vez na semana, então eu já estou perdendo aquela essência da igreja, porque é viver em união. Martinho Lutero, ele vai ensinar, ele vai apregoar que a salvação é pela graça. Todo mundo sabe que no passado as pessoas, ela batia muito nessa questão aí de indulgências e de muitas outras coisas,
O que eu quero dizer? Tornando a porta do céu mais estreita do que já era, que a pessoa tinha que pagar diversas promessas, tanta coisa. E Lutero vai bater na tecla e vai deixar bem claro que a salvação ela é pela graça. Você não precisa fazer mais do que já está na Bíblia e nem menos. Você tem que seguir o que as Escrituras nos ensinam. Então a porta do céu, eu não posso enlarguecer ela e nem estreitar ela mais do que ela já é estreita. Eu não posso aplicar entretenimento ao invés de palavra. O que eu devo aplicar é a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida. Então eu tenho que, em todo dia, em todo tempo, estar com essas palavras no meu coração. Lembro dos bereanos, eles, todas as vezes que as pessoas iam pregar para eles consultavam a palavra. Se tivesse ali, eles glorificavam. Se não tivesse, eles não glorificavam. Então, ou seja, não aceite outro evangelho que não seja a palavra de Jesus Cristo. Outro evangelho que seja diferente daquilo que Jesus nos deixou. Jesus vai nos deixar bem claro que tudo passa, mas as suas palavras, elas permanecem, elas não passarão sem que seja realizada em nossas vidas. Essa foi uma pré-aula do nosso curso hoje aí de nossa aula de eclesiologia. Espero que tenha ajudado, que tenha sido bênção para você. Fique com Deus, fique na paz e Deus abençoe. Um forte abraço. Amém?